E aí, galerinha que assiste minhas aulas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Melhor agora porque você vai assistir essa aula de geometria molecular. Então é nessa aula que a gente vai aprender a dar o nome das moléculas, certo? Linear, angular, piramidal, bipiramidal, tetraédrica, octaédrica. Então é nessa aula aqui, ok? Vou começar falando um pouco da estrutura de Lewis, que a gente já viu em outras aulas aí, né? Então, a estrutura de Lewis, por exemplo, o que ela mostra? Ela mostra a conectividade. Deixa eu escrever aqui para você. A conectividade atômica. Ou seja, por exemplo, CH4, vou fazer aqui no canto, CH4. Ele mostra que você tem um carbono ligado a 4 hidrogênios, conectividade atômica, ok? O que é que ela mostra também? Ela mostra o número de átomos. Ela mostra o número de átomos. Olha aqui, ó. Quantos átomos tem aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O que ela mostra também? A estrutura de Lewis. Ela mostra o tipo de ligação entre os átomos. Que tipo de ligação é essa aqui? Ó? Deixa eu fazer de vermelho. Que tipo de ligação é essa aqui? Ligação covalente polar. Ok? Porque ocorre entre átomos diferentes. Mas a estrutura de Lewis, por exemplo, ela não mostra a geometria das moléculas. Ele não mostra a geometria das moléculas. Ok? E também a forma espacial de uma molécula é determinada pelos seus ângulos. Vou botar aqui. É determinada pelo seus ângulos. Seus ângulos de ligação. Então, a estrutura de Lewis, ela mostra a conectividade atômica, tá? O tipo de a ligação entre carbono e hidrogênio. Ela mostra o número de átomos e mostra o tipo de ligação, se é ligação covalente polar, apolar, se é ligação iônica, mas ela não mostra a geometria das moléculas. E a forma espacial das moléculas, ela é determinada pelos ângulos de ligação que nós vamos ver. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o próprio metano aqui, ó, CH4, certo? CH4. Eu vou mostrar essa estrutura melhor na outra figura aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui o metano, certo? Carbono no meio, 4 ligações. Esse ângulo entre as ligações é de 109 graus e meio aproximadamente. Deixa eu apagar aqui. 109 graus e meio. Correto? Bom, consequentemente, essa molécula não é uma molécula plana, né? Ela, logicamente, é uma molécula espacial, certo? Todos os átomos de hidrogênio estão localizados na vértice
do tetraedro. Isso aqui é um tetraedro, certo? Se observar, ele faz mais ou menos uma pirâmide. Ok? Certo? Então, para ser plano, para a geometria ser plana, ela tem que ter um ângulo de 90 graus ou de 180 graus. Ok? Ok? É como se aqui no meio eu tivesse o carbono e aqui nas extremidades o hidrogênio, certo? Tetraédrico regular, ele tem 4 faces. Então essa geometria não é uma geometria plana, né? Às vezes o aluno raciocina que ele teria esse formato aqui, ó. Deixa eu voltar lá para outra página. Por exemplo, esse formato aqui. Então, se ele tivesse realmente esse formato, esse ângulo aqui seria de 90 graus, ok? Seria de 90 graus. Mas, experimentalmente, é comprovado que esse ângulo não é de 190 graus, ok? Então, em 1940, Sidgwick e Powell sugeriram que a forma geométrica de uma molécula, poderia ser determinada pela sua distribuição no espaço dos pares de elétrons ligantes ou não, do nível de valência de cada um. Ou seja, a gente tem como fazer uma previsão da geometria molecular, ok? A gente faz suposições, né? Supomos que os elétrons de valência se repelem, certo? Porque observa aqui, eu tenho uma ligação, né? Deixa eu fazer aqui eu tenho uma ligação aqui, ó, certo? A gente supõe que os elétrons de valência se repelem e, consequentemente, a molécula assume qualquer geometria 3D. Qualquer geometria 3D que minimize essa repulsão. Então, os elétrons, eles vão ter um arranjo, como está falando aqui no texto, um arranjo que seja estável. A repulsão entre esses pares de elétrons deve ser praticamente nula, e para que isso ocorra, eles devem situar-se no espaço o mais afastado possível um dos outros. Ou seja, essas ligações vão se posicionar no espaço, porque vai haver repulsão entre elas, né? De uma maneira em que a repulsão essas repulsões sejam mínimas, certo? E a estabilidade seja máxima. Então a geometria que nós vamos estudar aqui é a geometria de maior estabilidade para aquela molécula, ok? E esse arranjo espacial, ele tem uma teoria, né? Que é a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Né? Que quer dizer o quê? Quer dizer que os elétrons da camada de valência, eles procuram um arranjo espacial, onde eu acabei de falar, onde a repulsão seja mínima e a estabilidade seja máxima, ok? Eu quero agora fazer uma observação para você sobre esse assunto de geometria molecular. Nós temos a geometria dos pares de elétrons, que aí considera todos os elétrons, seja eles pares não ligantes ou pares ligantes, certo? Geometria dos pares de elétrons. E nós temos a geometria molecular, ok? Que essa é somente a posição dos átomos. Por exemplo, vou fazer aqui um exemplo para vocês verem. Vamos pegar aqui 3 moléculas, CH4, H2O, água, e amônia. Metano, água e amônia. A geometria molecular do metano, se a gente for desenhar ela com a repulsão dos pares de elétrons, ela seria assim, ó. Deixa eu voltar aqui.
ela seria mais ou menos assim. Se a gente pegar a molécula da água, o átomo central é o oxigênio. Aí o oxigênio, família 6A, sobra 2 pares de elétrons, correto? E a amônia agora. E a amônia. Nitrogênio. Um hidrogênio. Um hidrogênio. Um hidrogênio. E o par de elétrons. Certo? Observe que todos três ele tem uma estrutura espacial tetraédrica. Olha só, vou fazer aqui para você, ó. Ele forma um tetraedro, certo? Olha só. Ok? Certo? Todos eles, deixa eu até, formam um tetraedro, ou seja, uma pirâmide de 4 lados. Certo? Então aqui, ó, os três têm um arranjo. Quando eu falar arranjo, eu estou falando de geometria dos pares de elétrons, seja ligantes ou não ligantes. A gente tem um arranjo tetraédrico, ou tetraédrica, né? Tetraédrico. Certo? O arranjo é tetraédrico, só que a geometria das 3 moléculas são diferentes. A do metano é uma geometria tetraédrica. A da água é angular, que a gente vai estudar daqui a pouco todas elas, eu vou dar vários macetezinhos para vocês. E a da amônia, piramidal. Ok? Então a gente vai começar agora a estudar, primeiro, a geometria molecular de alguns básicos, certo? Dos principais. Depois eu faço alguns aprofundamentos. Então vamos lá. Moléculas com 2 ligantes, moléculas diatômicas, moléculas com 2 átomos, são todas linear. Por exemplo, aqui, ó, o N2. O N2, a sua geometria ela é linear. HF, aqui, ó. HF, também geometria linear. Então já sabe, moléculas com 2 átomos só pode ser linear, né? Posso até fazer mais alguns exemplos para vocês. Por exemplo, HCl, monóxido de carbono. Todos esses são, vou fazer mais aqui, H2, O2, Cl2, moléculas com 2 átomos, ela só pode ser linear, certo? Moléculas com 3 ligantes, triatômicas, já são moléculas com 3 átomos. Aí ela pode ser linear ou ela pode ser angular. Mas eu vou voltar para cá e vou explicar quando é linear. A linear, o ângulo entre as ligações é de 180 graus. Observe que o berílio é da família 2A da tabela periódica, ok? E agora vem um macetezinho do tio Sandro aí para você, que é o seguinte. Quando é que ela é uma geometria linear? Nós vimos quando ela tem 2 átomos, mas quando ela tem 3 átomos? Quando ela tem 3 átomos, ela ocorre quando? Quando o átomo central for da família 2A. Por exemplo, se a gente pegar aqui, vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Vou fazer um exemplo para a gente aqui agora. Exemplo. CA. Peraí. Vamos pegar aqui o BeCl2, né? Berílio. O berílio
família 2A da tabela periódica. Ele é o átomo central? É. Essa molécula tem quantos átomos? Tem 2 cloros e 1 berílio. Então, se o cara é da família 2A e ele tem 3 átomos, ele só pode ser linear, certo? Então, eu tenho aqui, ó, berílio ligado a 2 cloros. O ângulo entre as suas ligações é de 180 graus. Quando é que ela pode ser linear também? Quando o átomo central for da família 2A, que é o caso do CO2, o átomo central, que é o carbono, da família 4A, com 2 ligações duplas ou com uma ligação tripla, que é o caso aqui do ácido cianídrico, certo? Então, átomo central da família 4A com 2 duplas ou uma tripla ligação também é linear, certo? Quando é que ela é angular com 3 átomos? Né? Quando o átomo central for da família 6A. Aí aqui, ó, por que está em formato de V? Por causa da repulsão dos pares não ligantes, você tem a água no formato de V, que a gente diz que ela é angular, ok? Quando é que isso ocorre? Quando você tem um átomo central, geralmente, tá, gente? Geralmente, o átomo central é da família 6A, no caso aqui que eu vou fazer agora do enxofre, 6A. O enxofre é a família 6A, então ele faz 2 ligações e sobra 2 pares de elétrons. Né? Então o correto é desenhar ele assim, ó, mais ou menos em formato de V. Ok? Então, essa geometria é geometria angular. Quando é que ela ocorre? Quando o átomo central é da família 6A e sobra pares de elétrons não ligantes. Certo? Então tá aí a geometria angular. Moléculas com 4 ligantes tetratômicas, ou seja, moléculas com 4 átomos. Geralmente ocorre quando? Quando o átomo central é da família 3A, como a gente está vendo aqui, ó, o ângulo é 120 graus. Então vou fazer mais um exemplo para você aqui, ó. Vamos pegar aqui o AlF3, fluoreto de alumínio. Então vou pegar aqui, ó, alumínio, flúor, flúor, flúor. E aqui você forma um triângulo, ó. Átomo central da família 3A, ela é trigonal plana, certo? Quando é que ela pode ser trigonal plana também, Sandrão? Vou explicar para você. Quando o átomo central for da família 4A, com uma ligação dupla, também forma um triângulo trigonal plana. O ângulo é de 120 graus. E esse cara de que família? Família 4A. Então, quando é que eu tenho trigonal plana? Você tem quando eu tenho 4 átomos. E o átomo central é da família 3A, com apenas ligação simples, né? Família 3A. Ou da família 4A, com uma dupla ligação. Certo? Mas moléculas com 4 átomos também pode ser piramidal ou pirâmide trigonal. Aí ela já acontece quando o átomo central é da família 5A, sobrando um par de elétrons. Também tem 4 átomos. 1, 2, 3, 4. Por exemplo, vou fazer um outro exemplo aqui, ó. PCl3, fósforo, família 5A, ligado a 3 cloros. Então, vou desenhar aqui, ó, fósforo ligado a 3 cloros, certo? Obedecendo a regra do octeto, 8 elétrons na camada de valência, sobrando 2 pares de elétrons. Então, tem 4 átomos aqui, tem, ó, 1, 2, 3, 4. O átomo central é de que família? 5A,
sobrou um par de elétrons, então ele só pode ser piramidal ou pirâmide trigonal, certo? Agora, nós vamos para as moléculas com 5 átomos, que é esse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o caso do CH4, do metano, por exemplo. O ângulo de inclinação é de 109 graus e 28 minutos. Lá no outro lado eu arredondei para 105, 109,5, não tem problema. Bom, ela é chamada de tetraédrica. Então, moléculas com 5 átomos pentatômicas só pode ser tetraédrica. E o átomo central tem que ser da família 4A, por exemplo. Vou fazer um outro exemplo aqui para vocês. CCl4. Um carbono ligado a 4 cloros. Certo? Você já sabe. Quantos átomos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. E o átomo central é de que família? 4A. E apenas ligação simples, né? Então você já sabe que ela é tetraédrica, certo? Tetraédrica. Família 4A, o átomo central, família 4A, moléculas com 5 átomos, ela é tetraédrica, certo? Agora nós vamos para as moléculas que fogem à regra do octeto. O que é a regra do octeto, né? É aquela regra que diz que os átomos só podem ficar com 8 elétrons na camada de valência. Só que existem átomos que ficam com mais de 8 elétrons na camada de valência, certo? Que é isso que nós vamos explicar para vocês aqui agora. Olha só, olha o caso aqui de moléculas hexatômicas. São moléculas, aqui está errado, não são moléculas com 5 átomos, tá? Peço que corrija, são moléculas com 6 átomos. Essas moléculas que têm 6 átomos, elas são chamadas de bipiramidal, ou pirâmide de base triangular. O átomo central é da família 5A, e observe que ele faz todas as ligações. Com isso, esse fósforo aqui está ficando com 10 elétrons na camada de valência. Ele está ligado a 1, 2, 3, 4, 5 cloros e com ele faz o sexto átomo. Então, quando é que ela é bipiramidal? Quando o átomo central é da família 5A, ele faz todas as ligações, são 5 elétrons, então ele fez todas as ligações, ficando com 10 elétrons na camada de valência. Ela é piramidal. Aqui, o fósforo saiu da regra do octeto. Ok? Outro também que foge à regra do octeto são moléculas com 6 átomos, ou 7 átomos, desculpa. 7 átomos. São as moléculas heptatômicas. Quando é que isso acontece? Quando o átomo central é da família 6A e ele fica com 12 elétrons na camada de valência. Observa aqui, né? Cada ligação não é um par não são 2, então 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons na camada de valência. Ocorre, Sandrão? Ocorre. Átomos, a partir do terceiro período da tabela periódica, ele pode ficar com mais de 8 elétrons na camada de valência. Eu vou dar uma pausa agora, que eu vou desenhar aqui do ladinho, vou tentar desenhar a tabela periódica para explicar sobre esses átomos que fogem à regra do octeto. Então vamos lá, eu acabei de desenhar essa parte da tabela para você entender aqui. Vamos lembrar que aqui eu tenho o primeiro período da tabela periódica, eu tenho o segundo período da tabela periódica e o terceiro período da tabela periódica. Vamos lembrar também que aqui, ó, os átomos que estão no primeiro período, eles só têm a camada K. Os átomos que estão no segundo período, deixa eu fazer para cá, eles têm a camada K e L. E os que têm no terceiro período, eles têm a camada K, L e M. Lembre-se, o cara que está no primeiro período, que só tem a camada K, ele só tem o subnível S. O do segundo período tem S e P. E do terceiro período da tabela periódica, ele tem os subníveis S, P e o terceiro que vai até o D.
Quais são os átomos que fogem à regra do octeto? São aqueles que estão a partir do terceiro período da tabela periódica para baixo. Por que, Sandrão? Vou lhe explicar por quê. Porque eles têm mais orbitais, então ele pode acomodar melhor esses elétrons. Ele tem mais espaço para acomodar elétrons, né? Se você lembrar, o subnível S ele tem um orbital, o P tem 3 orbitais e o D tem 5 orbitais, ok? Então, o terceiro período da tabela, a partir do terceiro período da tabela periódica, eu tenho mais orbitais, ok? Tendo mais orbitais, eu posso acomodar mais elétrons. Então, por exemplo, o nitrogênio, oxigênio, não fogem à regra do octeto, ok? Ficando com mais de 8 elétrons na camada de valência. O flúor, mas os elementos, fósforo, enxofre, cloro, do terceiro período da tabela periódica em diante, eles podem ficar com mais de 8 elétrons na camada de valência, ok? Fugindo à regra do octeto. Essas geometrias que eu ensinei para você, linear, angular, trigonal, piramidal, tetraédrica, octaédrica, certo? Bipiramidal, desculpa, essa aqui não tem um nome aqui, mas você coloca aí, ela é octaédrica, certo? Octaédrica. Ok? Essa geometria aqui é uma geometria octaédrica. Quando é que ocorre octaédrica? Quando eu tenho 7 átomos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o átomo central é da família 6A. Aqui ela foge à regra do octeto, ficando com mais de 12 elétrons na camada de valência. Quem é que pode ficar com mais de 8 elétrons na camada de valência? Os elementos a partir do terceiro período da tabela periódica. Por quê? Porque ele tem mais orbitais, pode acomodar melhor a quantidade de elétrons que ele for receber. Ou seja, compartilhar, desculpa. Ok? Certo? Daqui a pouco a gente volta com alguns aprofundamentos.